E morreu mais um jovem no universo do fisiculturismo, aos 22 anos de idade. O jovem Gunley. Isso aí, morreu aos 22 anos de idade. Uma idade em que a pessoa deveria estar começando a vida, não encerrando ela por falência cardíaca, colapso hormonal, pressão absurda, um sistema inteiro que transforma o corpo em produto. E o mais revoltante não é só a morte, é a hipocrisia coletiva em volta disso tudo. Porque todo mundo sabe, os atletas sabem, os coaches sabem, os influenciadores sabem, as marcas sabem, a indústria sabe, os youtubers sabem e os patrocinadores sabem. Mas ninguém fala claramente. Porque enquanto o menino está vivo, rasgado, gigante, seco, cheio de veias e viralizando, ele movimenta muito dinheiro. E a indústria de suplementos vende o sonho, enquanto os influenciadores vendem estética, coaches vendem protocolos, canais vendem reação e as redes lucram com engajamento. E no meio disso tudo existe uma mentira gigantesca sendo empurrada para o jovem. A ideia de que aquele corpo absurdo foi construído com whey, creatina e muita disciplina. Como se fosse frango, arroz e muita força de vontade. Como se não existisse o abuso pesado de esteroides, hormônio de crescimento, diuréticos, insulina, estimulantes e uma química tão agressiva que o próprio corpo começa a colapsar. Mas quando alguém morre, aí começa o teatro. Ah, mas a causa da morte não foi confirmada. Ah, não podemos julgar. Ah, cada organismo reage de uma forma. Parem. Todo mundo sabe o que está acontecendo. O problema é que existe dinheiro demais envolvido para alguém falar a verdade. Porque hoje, se os grandes influenciadores chegassem e dissessem algo honesto, se eles falassem com honestidade, né? Se eles chegassem, olha, esse físico extremo cobra um preço brutal, isso destrói a tua saúde, isso pode provavelmente te matar. O mercado inteiro perderia força, porque o negócio depende da ilusão. Depende do adolescente acreditar que consegue ficar igual ao ídolo usando um cupomzinho de pré-treino. Depende do jovem seguro achar que o problema da vida dele é não ter 50 centímetros de braço. Depende da ansiedade masculina ser transformada em consumo. Depende de um. E perceba, não, perceba uma coisa muito importante. Quase ninguém critica o sistema inteiro. Critica o indivíduo, mas nunca critica a engrenagem. Nunca o ecossistema completo que glamoriza o abuso químico enquanto finge vender saúde. Porque hoje o corpo virou marketing. Quanto mais extremo físico, maior o alcance. Quanto maior o alcance, maior o contrato. Quanto maior o contrato, maior o silêncio. Aí surge a outra grande mentira absurda. A romantização da autodestruição. Como destruir, como se destruir o próprio corpo, o próprio organismo fosse mentalidade forte. Como se ignorar exames ruins fosse foco. Como se viver dopado fosse disciplina. Não é disciplina quando seu corpo está implorando por socorro. Não é saúde quando o coração de um jovem de 22 anos não aguenta mais. Eu acho impressionante como parte da mídia fitness consegue transformar a tragédia em entretenimento. Faz thumbnail dramática, faz vídeo chorando, faz homenagem emocionante, mas continua promovendo exatamente o mesmo padrão que ajuda a produzir novas mortes. É um ciclo perfeito de hipocrisia. O sistema lucra na ascensão e lucra de novo na tragédia. E antes que alguém venha com aquele argumento preguiçoso, cada um faz o que quiser com seu corpo. Claro, meu querido, claro. Adultos tomam decisões, mas isso não é escolha individual. Quando existe uma máquina toda empurrando a pessoa para validação, para pressão por estética, milhões de jovens caindo nessa, principalmente homens novos, garotos inseguros, homens que crescem ouvindo que o valor masculino depende da força, do tamanho, da aparência, da validação social. E aí eles entram nesse universo acreditando que estão buscando evolução, quando muitas vezes estão entrando numa corrida silenciosa para a autodestruição. E sabe o pior? A maioria não vai virar atleta famoso, não vai ficar rica, não vai ter patrocínio, não vai ganhar campeonato, só vai ganhar colateral. Só vai ganhar efeito colateral. Hormônio destruído, ansiedade, dependência psicológica, pressão alta, problema cardíaco, depressão, em alguns casos, um enterro precoce. Enquanto isso, os maiores nomes do meio continuam em cima do muro. Porque falar a verdade atrapalha o algoritmo, atrapalha a venda,
atrapalha o branding. Então eles fazem aquilo, né? Eles fazem todo esse discurso covarde e calculado. Não incentivamos nada, mas também nunca desencorajam de verdade. Porque no fundo sabem que o próprio conteúdo depende da fascinação que as pessoas têm por físicos extremos. E aí fica a pergunta: quantos jovens ainda precisam morrer para esse sistema parar de fingir que isso é apenas estilo de vida fitness? Porque isso já deixou de ser sobre saúde há muito tempo. Hoje é uma indústria estética alimentada por insegurança, vaidade, algoritmo e dinheiro. E toda vez que alguém morre, todo mundo reage como se fosse um acidente isolado. Não é, é consequência. É consequência de um sistema que transforma corpos em propaganda. É consequência de uma cultura que recompensa extremos. Consequência de um mercado que lucra com a ilusão do que lucra mais com a ilusão do que com a verdade. E talvez a conversa mais importante não seja sobre músculos. Talvez seja sobre o vazio que está sendo explorado por detrás deles. Porque quando a autoestima vira mercadoria, sempre vai existir alguém lucrando com a destruição dos outros. Enfim, força para a família do Gunley, tá certo? E parem para pensar nisso. A vida de vocês é muito importante. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.